Opa, professor Felipe Fontoura falando aqui com você e hoje nessa aula a gente vai ver um pouco mais das 10 heurísticas de Nielsen, que na verdade, para resumir aqui com você, é um conjunto de boas práticas para evitar erros de usabilidade. Então imagine 10 receitas que você pode utilizar na sua interface. Claro que são 10 boas práticas, como que você já sabe. Agora que boa prática na verdade é um conselho de alguém mais experiente que você pode estar utilizando ou não, se fizer também sentido. Bacana? Mas eu tenho certeza que se você for utilizar, e eu recomendo muito que utilize, se a sua interface, a sua ferramenta possuir pelo menos 3 dos 10 princípios, o seu software já está muito melhor que a grande maioria que não segue, na verdade, nenhuma ou não segue nada de forma mais sistemática. E a gente vai começar então aqui com a primeira, que é mostrar ou deixar claro o estado atual do sistema. Então, o que isso significa? Significa basicamente que você deve informar o usuário o que está acontecendo no sistema em tempo real, tá bom? Onde ele está, no caso o usuário, e para onde ele está indo, também o usuário. Ou seja, deixar claro para o usuário qual é o processo, quais são as coisas que vão acontecer e quais são as coisas que estão acontecendo no sistema. Uma visão bastante comum que a gente normalmente passa todos os dias é uma playlist de um YouTube ou então de um aplicativo tipo Spotify de música. Ele é claramente essa primeira regra de estado atual do sistema, em que ele mostra, olha, estou executando tal vídeo, tal música, e a próxima música é essa, a outra é essa, enfim. Isso é esse estado atual do sistema. Só que também você pode aplicar essa boa prática não só para playlists de música ou vídeo, mas também para situações em que o seu sistema exige um certo processamento. Então a gente poderia mostrar quais são os processos atuais, os processos que eu posso dizer assim, como se fosse um processo de pagamento, um processo de, enfim, um processo que demanda um certo tempo e deixar claro os status desse processo para que a pessoa possa acompanhar e possa saber o que exatamente está acontecendo. Eu já usei essa primeira etapa aqui, o estado atual do sistema, nessa situação e deu bastante certo porque os usuários ficaram bastante tranquilos em que o sistema de fato estava trabalhando, estava processando as coisas para eles, tá bom? Segundo aqui, então, é correspondência entre o mundo real e a interface, e isso é bastante interessante, você já até sabe, na verdade, que é trazer elementos do cotidiano do usuário para dentro do sistema, como, por exemplo, cores, ícones, sons, tons de escrita. Talvez esse último, tom de escrita, não seja, vamos dizer assim, muito comum dentro das suas interfaces, muito provavelmente, mas é uma coisa que eu utilizo com muita frequência, que é trazer o linguajar do usuário para dentro do sistema, porque assim ele se sente mais confortável e ele não precisa, entre aspas, traduzir as coisas na cabeça dele. Ou seja, se você escreve, por exemplo, para um usuário comum, termos muitos jurídicos ou termos de engenharia, o que vai acontecer com esse usuário? Ele vai ficar doido, ele não vai entender, né? Então, o que acontece? É bastante interessante você trazer o linguajar do usuário também, tá bom? E aqui está um exemplo no próprio Smart Money que eu utilizei ícones aqui. Esses ícones representam duas opções dentro desse mockup, que é a opção da máquina, em que eu clico e tenho acesso à câmera do meu smartphone para que eu possa anexar algum comprovante, alguma foto. E aquele pino significa um pino de mapa, em que ele anexa as posições geográficas daquele registro naquele momento. Legal? Um terceiro aqui é deixar o usuário livre. Mas como assim? O usuário livre para realizar ações no sistema, com exceção algumas regras, porque existem regras de negócio que você não pode infringir, porque senão vai causar muito problema dentro do seu sistema. E aqui está um exemplo também do Smart Money. O Smart Money ele tem bastante regras, que é na interface dele as boas práticas de Nielsen, então eu estou utilizando ele como exemplo, tá certo? Aqui, nesse caso da interface, o usuário tem total liberdade de brincar com os gráficos, clicar, ele pode clicar também nos últimos lançamentos, verificar mais detalhes e também tem a ação principal, que essa ação, obviamente, é a ação que ele vai executar grande parte do tempo. Então aqui, o usuário ele pode brincar à vontade na interface e no momento que ele estiver cadastrando um novo lançamento, lá sim existem algumas regras e regras essas que não podem ser infringidas, como por exemplo adicionar o valor de lançamento zero. Não, isso não é possível, não pode acontecer, tá bom? O quarto aqui, padrão e consistência, então trazer para dentro do seu sistema ou aplicativo uma consistência
visual das telas, cores, textos, ícones, desenho, tudo que você puder criar um fluxo normal para que o usuário não se assuste ao ver alguma coisa diferente, para que ele trabalhe sempre dentro desse processo, tá bom? Aqui eu coloquei as 3 telas principais que o Smart Money tem, e para que você possa entender como elas são parecidas, inclusive a tela de relatório é muito parecida com a tela inicial, mas isso ajuda enormemente o usuário a entender que ele está dentro de uma caixinha, está dentro de um fluxo, e faz com que a mente dele fique calma, fique tranquila e que ele comece de fato a desempenhar o que ele tem que fazer na aplicação. Aqui então o próximo, prevenção a erros. Isso aqui é mais que óbvio, então você precisa levar o usuário à escolha inteligente de opções a fim de evitar erros. Que é isso? Por exemplo, uma lista sugestiva com opções previamente cadastradas já ajuda demais. No nosso caso aqui, a gente tem essa lista na tela de cadastros que são as categorias. Então essas categorias você já sabe que são previamente cadastradas e ele não pode incluir um registro sem estar dentro de uma categoria. Então isso faz com que ele perca sim um pouco de liberdade, mas também que você tenha mais consistência de informação dentro do seu sistema. O próximo, reconhecimento ao invés de memorização, ou seja, tornar claro o caminho que o usuário percorreu e o que ele fez para chegar aonde está, ou melhor, tornar as opções lógicas e agrupadas dentro de domínios. A gente tem aqui, por exemplo, esse saldo que acompanha o usuário a todo momento. Além de ser uma informação bastante importante, é uma informação visual que faz com que ele interligue uma tela a outra, porque a primeira informação que ele vê dentro do sistema é aquela tela maior, que é o painel maior de saldo que tem até um gráfico de fundo, legal? E também deixei um pouco mais claro ali, como opção secundária, é que depois daquele saldo ele pode ver ali opções de filtro, como todas as categorias, e os últimos 7 dias. O próximo aqui, flexibilidade e eficiência, que é tornar o uso da interface flexível e eficiente no ponto de vista do usuário, ou seja, mesclar ações visuais com atalhos avançados é uma boa ideia. E quando a gente está dentro de um contexto também de aplicativo, a gente pode trazer aquele conceito de rotação, ou seja, deixar o aplicativo de uma forma um pouco diferente ou com mais opções no momento que o usuário gira a tela. Isso é bastante comum no próprio aplicativo do YouTube, em que eu giro a tela e ele fica com a tela cheia, o vídeo, aliás, fica com a tela cheia, ou então na calculadora do seu telefone, no momento que você executa ela mostra uma opção resumida quando está em retrato, mas quando está em paisagem ela mostra opções mais avançadas, opções que normalmente você não teria dentro da opção resumida. Próximo aqui, estética e minimalismo. Isso é muito interessante, que é deixar a interface apenas com as opções pertinentes para resolver o problema em foco. E é bastante comum nós programadores, até por questão de orgulho, deixar todas as opções disponíveis para o usuário, e aquelas interfaces todas rabuscadas, como se fosse painel de Boeing, né? Eu tenho uma piadinha que é o famoso painel de Boeing, aquele painel totalmente cheio de botões, enfim, isso na verdade para o usuário mais prejudica do que ajuda. Porque se ele, principalmente for leigo e tiver muitas opções, ele vai se perder e ele vai não acabar utilizando o usuário. E isso é muito crítico, aliás, utilizando o aplicativo, isso é muito mais crítico quando você está dentro de um contexto, por exemplo, de aplicativo, em que é facultativo o uso disso. E quando você cobra também, se for uma coisa que é muito difícil de usar, o que vai acontecer? Você não vai conseguir vender o seu sistema, não vai conseguir vender o seu aplicativo. Então essas coisas, esses conjuntos de boas práticas ajudam muito nisso. Próximo aqui, erro e recuperação. Então é deixar claro o que impede o usuário de prosseguir e utilizar cores e mensagens de fácil interpretação. De novo aqui o texto falando, a forma que você escreve também, deixando bem mais claro que é texto, mensagem, deixar claro. No nosso caso aqui, se a pessoa não digitar um valor ou digitar o valor de 0, ele vai colocar aqui uma mensagem que é digite o valor de entrada e de lançamento, tá bom? Próximo aqui, ajuda e documentação. Essa é uma etapa bastante comum que muitos programadores e sistemas operacionais um pouco mais, vamos dizer assim, antigos, tinha aqueles helpers enormes, né? Aqueles manuais lá de 1000 páginas, enfim, isso atualmente está caindo bastante em desuso, porque na verdade a pessoa precisa consumir
para usar seu aplicativo um livro, então a chance dela utilizar isso é bastante remota. Então a ideia é trazer para o usuário a possibilidade de entender o software ao mesmo tempo que possa ser agradável o consumo desse conteúdo. No Smart Money eu trouxe essa opção de tutorial. No momento que ele abre a tela a primeira vez, ele passa por um pequeno tutorial que ele já começa a ter que configurar esse aplicativo, né? E ele também já começa a ter que pensar como ele deve entrar com essas informações, e ele já fica também ligado em alguns desses processos. Tá bom? Talvez esteja se perguntando, legal, são 10 boas práticas, mas quais são as importantes que eu deveria começar agora, na segunda-feira, a fazer meu aplicativo, né? Ou no próximo dia, enfim, no dia que você começa a trabalhar. Quais são as mais importantes? Eu tenho 3 aqui que você deveria seguir. A primeira, prevenção a erros, é fundamental, não vou nem ficar explicando muito porquê. Reconhecimento ao invés de memorização, para evitar que o seu software seja uma opção muito rebuscada, né? Muito cheio de opções, enfim. E erro e recuperação também é fundamental. 2 aqui vai evitar muito que esse banco de dados que você esteja trabalhando fique muito cheio de informações, né? E outro aqui vai facilitar que o usuário ele fique amigo do seu sistema e não ao contrário. Bacana? Então, fechando essa aula aqui, são 10 boas práticas que você pode, e eu aconselho muito seguir pelo menos essas 3 boas práticas, que vai fazer com que o seu software fique muito além da concorrência. Legal? Então vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Forte abraço. Tchau, tchau.